aqui na versão... vou ler aqui na NVI, porque a minha versão é um pouquinho diferente que a King James. Então, diz aqui: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Uma pergunta. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. Vamos parar aqui. Bom, eu comecei dizendo acerca de perguntas e questionamentos. E no livro de Jó, a gente já tem um pano de fundo. Lembre-se que nós estamos lendo sobre a vida de alguém, ou como se nós estivéssemos assistindo um filme. Então, quem já teve a oportunidade de ler o livro, sabe do início, sabe do fim, mas eu quero contextualizar com aquilo que eu estava falando anteriormente acerca das dúvidas e perguntas, das questões que às vezes assolam a nossa mente. E oro ao Espírito Santo que ele fale com você da mesma forma que ele veio falando comigo. Porque nesse texto, quando a gente começa, só para caminhar com você nessa história, não vou ir lendo, eu vou ter que pular por conta do tempo, ele não vai permitir isso. Aqui ele se apresenta em que não é Satanás que diz: Senhor, ou Deus, eu vi. E eu disse Senhor porque Deus é Senhor de Satanás. Aleluia. Amém? Porque as pessoas colocam Satanás em pé de igualdade, né? Dizendo assim: a luta do bem contra o mal. Por acaso poderia o Mike Tyson aqui, eu não sei se vocês todos aqui conhecem, mas foi um grande lutador de boxe, brigar com uma criança de 1 mês? Então não tem como comparar, né? Deus e diabo. Então esquece. Mas aí, Deus é que vai chegar para Satanás e fazer o questionamento. Você tem visto o meu servo Jó? Eu vou dar uma pausa aqui e vou trazer uma outra questão para nós. Infelizmente, a história de Jó, quase sempre ela é muito mal interpretada. Por quê? Porque muita gente absorve apenas a parte do sofrimento e até se coloca como Jó. Eu estou sofrendo como Jó, eu estou passando o que Jó passou. Eu tenho um pouco de dificuldades com isso, porque pode ser que alguém sofra como Jó, mas eu não sei se essa pessoa que sofre como Jó tem todas as características que o próprio Deus disse acerca do Jó. Não é que Jó é impecável,
Mas foi Deus quem disse, gente. Eu sei que de mim não vai falar tudo isso. Aí vocês vão dizer, que isso, irmão? Você está aí no púlpito e você não é íntegro, reto, isso e aquilo. Olha, eu busco tudo isso sim, mas até então não tem nada escrito em lugar nenhum que Deus disse, tem visto meu servo Alex? Homem íntegro, reto e tal, que se desvia. Sobre mim não tem nada escrito, então sobre Jó tem escrito, e é isso, né? Que eu sei, exatamente. Então, uma outra vertente vai olhar para a vida de Jó só nesses 2 capítulos e no final. Porque vão falar assim, está vendo? Olha, é bom passar por isso, porque olha o que vai acontecer. Eu não vou dizer aqui porque eu quero continuar com o texto, eu não quero estragar a surpresa para quem não conhece. Agora, voltando para cá, para a questão em que Deus está colocando para Satanás, se ele viu, Satanás vai fazer uma ponderação que, inclusive, é muito pregado em nossos dias, erradamente. Porque Satanás vai dizer assim, com dinheiro, com servos, com domínio, com fartura, cheio de filho, tudo dando certo, é mole servir, é mole ser crente. Quem é que não quer? E quando eu digo que erroneamente nos dias atuais, é porque quando uma pessoa diz para outra, olha, você é abençoado, ou que bênção, quase sempre isso tem a ver com alguma coisa física que pode ser tocado. Quase sempre tem a ver com dinheiro. Quase sempre tem a ver com o que você alcançou. Olha, eu não sou um adepto desse tipo de teologia. Por quê? Porque eu vou olhar para um Pedro, e essa semana foi uma bênção. Eu espero que o casal esteja assistindo. A gente aqui batendo um papo após a oração. Olha, o Pedro, ele tinha 2 barcos e acredito eu que uma peixaria. O cara era empresário. E de repente o Cristo o chama e diz, vem comigo. E ele abandona tudo. Parece que contradiz com esse pensamento que hoje em dia se prega que bênção é igual a posses. Ok? Está errado. Aí, vamos lá. Então, Deus vai dizer, olha, pode ir lá, toca nos bens. E é interessante a gente ver esse outro lado, porque como a face do mal, ela aparece, como ele age. Mais à frente, caminhando nos versículos, nós lemos inicialmente o que ele tinha. Agora, vamos ler o que aconteceu com esse homem. O versículo, a partir do versículo 13, por favor. E eu vou tentar ser bem rápido, eu vou pular algumas coisas. Olha, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete comendo e bebendo, vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha quem foi que atacou? Os sabeus. Então aqui, na última pregação que eu tive a oportunidade aqui, eu falei sobre o mal moral. Então é aquele que o homem pratica contra o outro. Aqui está acontecendo isso. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para contar a você. Agora, aquele mal, tem o mal moral e o mal natural, porque fogo. Só que nesse caso, a gente sabe que quem está por trás de tudo isso é Satanás.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada dos empregados, eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, como de costume, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, fui o único que escapou para contar a você. Por isso que eu perguntei e falei que talvez aqui, pelo menos eu, não posso dizer que eu sou igual a Jó em meus sofrimentos. Meus filhos estão lá e por aí vai. Esse homem começa a perder tudo, tudo material. Mas tem uma coisa que esse homem não perde, e talvez no momento de dificuldade que nós aqui passamos, eu não sei se eu posso dizer que sou como Jó, e era isso que eu queria dizer quando disse lá atrás, que eu não sei se eu posso ser como Jó. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, e então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fala, Deus. Mas parece que isso não é tudo. E a gente precisa lembrar que o texto vai continuar, mas a vida do Jó está acontecendo. Jó, ele está sem nada. Não tem filho, não tem casa. Creio que ele poderia estar em uma casa assim, mas seus filhos, seus bois, seus servos, em fração de minutos. Lembre-se que o texto diz: enquanto um ainda estava falando, veio o outro. Enquanto um ainda estava falando, veio o outro. E os mensageiros da desordem e da agonia estão chegando. E esse homem vai prostrar-se em terra e vai adorar a Deus e vai reconhecer: eu sei de onde vim. Talvez isso responde uma das perguntas filosóficas. Eu sei de onde vim. Eu saí nu. Eu sei que foi Deus que me deu não só os bens, mas me deu a vida. E eu também sei que Deus tem poder, porque é isso que ele está dizendo. Ele levou, e louvado seja o nome dele. Mas eu preciso lembrar a vocês que o inimigo que temos, efetivamente, ele nunca para. Isso é um fato. Você precisa tomar nota disso. Porque isso é real, e vivemos uma guerra, vivemos em uma luta. Lembre-se, não é Deus que está na luta do bem e do mal. Nós sim vivemos essa batalha. Nós aqui estamos, nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o diabo e nós lutamos contra um sistema. Isso é uma verdade. E nós lutamos principalmente, quando eu digo contra a carne, é contra nós mesmos, os pensamentos, as dúvidas, as questões. Então, já deixo uma dica para você. Quando as dúvidas vierem, os seus questionamentos vierem, não é ilícito tê-los, mas submeta suas dúvidas a Deus. Não deixe elas ganharem proporção e afogar a fé. Esse homem não deixou. As circunstâncias não deixaram. Mas se a gente continua caminhando, no capítulo 2, adivinha, a mesma coisa. Os anjos de Deus se aproximam, e Satanás se aproxima junto, e daqui a pouco Deus vai fazer a mesma pergunta: vem cá, de onde você vem? Eu estou perambulando pela terra, por aí. Viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Você viu? Aí Satanás, é lógico. O cara goza de boa saúde. Covid não pega nele. Câncer passa longe dele. Ele está fortão. Assim é fácil. Agora, toca nele e veja se ele não vai amaldiçoar você e vai te abandonar. E Deus, tá bom.
Pode tocar, mas não pode levar a vida dele. O resto está contigo. Aí começa o problema, irmãos. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Esse cara, depois eu quero que vocês façam esse exercício da leitura bíblica, é uma bênção. E se você tem dificuldade da leitura bíblica, a gente tem aplicativos e você pode colocar o áudio lá, então você pode entrar no YouTube também, mas ouça, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia, está afiado, isso é uma bênção. E aí, o que vai acontecer? Satanás começa a agir. Esse homem vai ficar doente da cabeça à planta dos pés. Segundo estudiosos, dizem que ele teve elefantíase. A perna fica grande, purulenta, e ele teve uma espécie de hanseníase, que ele pega cacos para se rapar, começa a cheirar mal, a sua esposa vai dizer: homem, como você mantém essa relação? Amaldiçoa logo, ou seja, abandona e morra. E ele ainda assim vai dizer para ela: mulher, não só como louca, mas você não tem observado, mulher, que temos recebido os bens de Deus, e por que também não vamos receber os males? Muitos de nós conseguimos adorar e glorificar a Deus, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, aquele projeto deu certo, né? Aquela empresa que você queria abrir, então tá fluindo, tá ganhando grana, então é muito bom, tá tudo certo. Não é isso que está acontecendo com Jó. E, no entanto, Jó não está dizendo, eu acho que ele não existe. Ele não está fazendo as perguntas filosóficas, mas o pior ainda está por vir. Jó tem 3 amigos, e eles vêm de longe. Eles vão passar 7 dias calados, sentados diante de Jó, e Jó está ali sentado, passando muito mal mesmo. E quando ele rompe o silêncio, Jó começa a questionar o dia do seu nascimento. Ele começa a dizer: por que eu nasci, Deus? Aí eu talvez possa compartilhar com vocês, eu já passei por momentos assim. Você questiona: por que eu estou aqui? Tanta coisa dando errado, ou eu fazendo tanta bobagem. Por que eu existi? E por que Deus permitiu eu nascer? Jó também vai fazer esse questionamento. E ele vai ser muito severo com essa ponderação, mas a Bíblia vai dizer que ele não está pecando, ele está sendo honesto, ele está reclamando, ele não está entendendo o que está acontecendo. Então eu digo a você, não é ilícito você questionar, isso não é erro nenhum, chorar, gritar, dizer: Deus, olha, eu não estou entendendo, por quê? Ô Senhor, o que está passando por isso? Isso não é errado. Agora, se você está do outro lado, como os amigos, Elifaz, Bildade, esqueci o nome do outro. Só gente boa. Tem 3. Esses homens, eles até têm conhecimento teológico. Teológico que eu digo, não é porque fizeram seminário, não. Teológico, quando a gente fala, é porque eles estão falando acerca de Deus. E eles todos ali parecem crer no mesmo Deus, porque eles vão falar acerca de Deus mesmo. Só que eles vão partir de uma premissa de não conhecimento de causa. E eles vão começar a dizer assim: ô Jó, fala a verdade. Tu pecou, não pecou não? É por isso que você está passando por isso. Será que alguém aqui já sofreu esse tipo de situação? Vai conversar com o irmão e você não sabe de nada. E aí, irmão, vigia, né? Vai orar, rapaz. Você deve estar com alguma coisa, você errou. E isso não é só ali. Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá no Novo Testamento. No Novo Testamento tem um cego de nascença.
E esse cego, quando Jesus está passando e os discípulos estão passando, os discípulos vão olhar para o cego e vão dizer assim: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse cego? E Jesus vai dizer: essa pergunta não tem lógica. Isso não existe uma razão. Porque nesse caso desse aí, é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Voltando para Jesus, voltando para os amigos. Então, um dos amigos começa um verdadeiro debate. Então, esse homem agora não tem filhos, não tem casa, não tem bens, não tem servos, ele não tem mais ele era tido como um príncipe, ele era tido como um juiz. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver isso no texto. E ele é menosprezado, inclusive ele chega a dizer que pessoas que jamais ele escolheria para trabalhar ou para estar perto dele, agora passavam e cuspiam nele. Tem isso no texto. E outros vão começar a dizer: olha, Jó, você está errado. Então começa uma pressão psicológica. A mulher diz: olha, você tem que amaldiçoar Deus. Os amigos começam a botar uma pressão muito grande sobre a vida de Jó, dizendo: cara, você está errado, você está falando bobagem. E Jó, ele entra num debate, mas é um debate longuíssimo, que vai mais ou menos até o capítulo 34. Até que chega uma hora que o pessoal para de falar. E avançando mais um pouquinho, Jó, ele vai fazer, depois do capítulo 35, ou antes, 31, se eu não me engano, Jó, ele vai fazer uma série de questionamentos a Deus, mais ou menos como esses que a gente falou aqui, né? Mas o dele estava focado no seguinte: Senhor, porque o problema de Jó era entender. Ele queria entender, porque ele dizia: eu sei quem eu sou, eu sei como eu vivo, eu sei o que eu tenho feito, então por que eu estou passando por isso? Deus, onde tu está? Que tu não fala comigo, tu não me dá uma luz, tu não me dá um sinal. Às vezes na nossa vida isso vai acontecer, tá? Você vai orar, você vai pedir uma resposta, você vai clamar, você vai chorar, você vai gritar, você vai subir monte, você vai descer monte, você vai jejuar, você vai fazer campanha. Não vai vir. Mas isso não significa que Deus está aquém de você. E esse homem, quando ele começa a reiterar, ele meio que diz assim: Deus, onde o Senhor está, que se o Senhor pudesse aparecer, eu iria fazer minha defesa. Tipo num julgamento. Senhor, se coloque, eu estou como um réu, me sinto um réu, porque eu estou sendo condenado. Mas eu também vou me levantar como advogado, porque eu sei da minha vida. E começa a fazer esses questionamentos, né? E aí... E quando a gente vai para o capítulo 38, versículo 2, irmão, 38, verso 2. O versículo 1 de 38 diz que de um redemoinho Deus falou com Jó. E quando você tem uma dúvida, quando você tem uma pergunta, o que você espera? Pastor, quando que vamos buscar as cestas para distribuir para o povo? Aí, o que eu quero do senhor? Uma resposta. E se o senhor aparece, e se a pergunta só foi aquela, eu acredito no quê? Vai me trazer, dia tal. Ou assim. Então, ele faz os questionamentos. Mas o interessante são as respostas de Deus. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: quem é esse
que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento. Parece que Deus agora, apesar de conhecer os problemas do Jó, se apresenta como Jó queria. Mas Deus começa a dizer para ele o seguinte: você já parou para prestar atenção, Jó? Quem é você? Irmãos, como pode o barro falar com o oleiro como ele tem que agir? Como pode um filho olhar para um pai e dizer como é que ele tem que cuidar? E eu falo dos pais responsáveis, não dos irresponsáveis. É disso que eu falo. E nesse contexto, o filho somos nós e o pai é Deus. Deus não trouxe uma linha, sequer uma única linha, para dizer para Jó: olha, eu vou responder os seus questionamentos. Não. Olha, eu não vou ler, mas eu anotei. Deus vai fazer do 38 até o 41, 70 perguntas para Jó. Nenhuma delas, nenhum de nós tem condições de responder. O que Deus está falando para Jó, está falando para mim, está falando para você nessa noite. Quem é você diante de mim? É esse o texto, e é complicado porque ele não se furta em aparecer para nós. Ele não se furta em dar a conhecer, mas ele tem um plano, ele tem um propósito, e ele não muda seu plano, ele não muda o seu propósito. E lá na frente, depois disso eu não tenho condições de ler tudo o que ele falou, mas já pulando para o capítulo 42, vamos ver que impacto tem essa primeira pergunta para Jó, pelo menos. 42, irmão. Primeiro versículo. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, Deus perguntou: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Isso Deus falando com Jó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aleluia! Glória a Deus! Você é como Jó? Então olha aqui. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Chegando mais à frente ainda um pouquinho, esse homem agora teve uma conversão efetiva. Porque ouvir falar, irmãos, você que está em casa, talvez você, eu conheço Deus, eu rezo, ou eu oro, porque o fulano diz que Deus é assim, o ciclano diz que Deus é assado, mas, no fundo, a experiência com Deus é que, de fato, te faz conhecido, porque a palavra conhecer para um judeu, ela vem carregada de intimidade, de conhecer na profundidade. Ele geralmente relaciona isso com um homem e uma mulher, mostrando a intimidade do conhecer de um homem e uma mulher, falando, é assim que você precisa conhecer a Deus, com
toda a abertura, você aberto, livre, totalmente desnudo diante de Deus, dizendo, ó, eu sou esse aqui. Por quê? Porque primeiro que ele sabe quem você é. Esse é o fato. Mais à frente, o que vai acontecer com esse homem? Deus vai corrigir os amigos, porque, e detalhe, Deus vai dizer, vocês não falaram de mim corretamente. E vai dizer para os amigos, peça a Jó para fazer um sacrifício e orar por vocês, pois eu vou ouvir o que Jó disser. Só vou perdoar, sim. E é interessante, por quê? Porque Jó ainda está naquela condição. Pus, se coçando. Apesar de ter ouvido Deus, ele continua o mesmo cara, só que agora ele se calou. Ele entendeu. Senhor, a sua grandiosidade, eu não pensei que tinha tanta coisa fora da minha vida. Não é só você passando problemas, tem muita gente passando problemas. E lógico, eu não estou minimizando o seu problema, nunca. Mas você, às vezes, precisa olhar para fora, para você entender a dimensão daquilo que Deus está fazendo. Na sua vida, por sua vida e através da sua vida. Aleluia. Esse homem tem um coração muito bom, porque ele vai orar por esses homens. E Deus vai operar na vida desses homens, e agora, por conta disso, Deus está restabelecendo todas as coisas na vida de Jó. Mas lembra que quando a gente começou lendo, Jó tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, tinha 500 juntas de boi, tinha 500 jumentos. Agora, a partir do versículo 12, quando você está lendo, tudo isso é dobrado. Só que Jó tinha 10 filhos e agora ele vai ter mais 10 filhos. Mas espera aí, tem um erro. Primeira vez que eu li, eu falei, Deus errou. Mas eu falei que Deus errou. Por quê? Porque é a primeira vez que eu li, falei, Deus errou. E por que Deus errou? Olha, se ele está dobrando tudo, por que ele não dobrou os filhos também? Alguém aqui tem ou teve essa dúvida? Não, glória a Deus, não tem. Pastor, está vendo? A galera está, afiada. Porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Jó continuou tendo 20 filhos. 10 que já tinham ido antecipadamente e 10 que ali estavam. Mas tudo isso, meus irmãos, não é sobre Jó. No meio desse texto todo, no meio dos problemas todos, e no meio de todas desses questionamentos, Jó ele vai levantar uma luz no fim do túnel. Ele vai dizer assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu não vou ficar nessa situação para sempre, porque eu sei que eu posso até não estar entendendo, mas de alguma maneira eu não vou ficar dessa forma. Eu não falo que ele pensava que não ia ficar daquela forma no contexto de cura. Ele tinha outras aspirações. Anos depois, nessa terra, vai pisar um homem. E ele não tem muita formosura. Ele vai andar em meio a gente de tudo que é jeito, mas ele vem responder muitos questionamentos, tanto de filósofos, como de boa parte daqueles que têm contato com ele. Ele vai ver a pobreza da humanidade e ele vai afligir a sua alma. E sendo Deus, Paulo entendeu e escreve que ele não usurpou o ser igual a Deus enquanto aqui estava e humilhou-se numa condição de servo. Deus em Cristo, Ele estava mostrando para nós o seguinte, olha, vocês acham que Jó sofreu e eu deixei isso para lá? Você acha que o sofrimento que você tem eu deixo para lá?
Você acha que as grandes questões que vêm à sua vida ou que são levantadas, eu estou deixando isso para lá? Esse homem começa a andar e ele começa a dizer para as pessoas que arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. E esse homem sem nenhum pecado, ele vai ser preso, ele vai ser escorraçado, ele vai ser humilhado, mas ele vai subir naquela cruz pelo Jó, pelo Alex, pelo Josenildo, pelo Joel, pelo Júnior, pelo Argeu, por você. Ele vai abrir os seus braços ali naquela cruz e ele não vai fazer isso guerreando contra Deus, nem murmurando, nem reclamando, nem dizendo, eu não sou digno de passar por isso. Não, ele vai dizer assim, naquele Getsemane, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu posso não ter todas as respostas, e não vou ter, mas eu tenho a convicção de que ele na cruz disse, está consumado. E sabe qual é a grande promessa, irmão? Para mim e para você. Por que que todas essas coisas são todas essas coisas, todas essas dificuldades, todos os problemas que a gente passa aqui, ou até mesmo toda a abundância que você tem, isso tudo é muito curto, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou e ele prometeu, eu vou voltar, eu vou levar vocês para estar comigo. A vida não consiste nisso aqui que os seus olhos veem. Há uma promessa de Deus para a nossa vida, há uma promessa, e ela é real. Há uma promessa. Olha, eu não sei se quando oramos vai viver ou não. Não sei. Se quando oramos vai curar ou não, isso não importa. Porque eu sei que um dia eu vou olhar nos olhos dele, eu vou ver face a face. Eu vou conhecer como eu sou conhecido. Um dia haverá uma congregação de santos. Haverá um irmão olhando para o outro e olha, toda lágrima. Tudo foi embora. Tudo passou. Eis que tudo vai se fazer novo. Louvado seja Deus. Maranata. A hora vem, Senhor Jesus. Louvado seja teu nome. Oh, eu quero orar com você. Quero orar com você. Aleluia. Senhor, eu sei que há irmãos aqui dentro, com questionamentos que para ele tem consumido a sua vida. Mas nessa noite, Espírito Santo, essa é a tua palavra. Nós não baseamos ela no conceito filosófico, nós não baseamos ela
no aprendizado da faculdade ou do aprendizado das experiências nós baseamos quando a gente abriu para ler a vida do Jó. Quando a gente abre para ler o teu evangelho, meu Senhor, nada está perdido para quem te serve. Tu disseste, Senhor, está vendo meu servo Jó. Por favor, Pai, esse irmão e essa irmã, esses questionamentos, fortaleça a vida deles com a viva promessa da esperança que é a ressurreição dentre os mortos. Pois tu és o primogênito, Jesus, e tu disseste como uma promessa: neste mundo tereis aflições. E outra promessa: estou indo preparar lugar e volto para buscar vocês. Obrigado, Senhor. Eu não sou digno de ministrar a sua palavra, mas te louvo porque aprove a ti, e somente a ti, fazer com que um vaso de barro e uma pessoa como eu pudesse ser regenerado, redimido, e aqui está falando acerca do teu amor. Trabalha no meio da tua igreja, no meio da, Senhor, da nossa vida, e transforma-nos para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus.